povos leprosos, imperador. Não importa a sua origem, hoje tem o seu valor. Queimadenses em avante, prossigamos sem temer. Nossa história é de lutas, mas com Deus vamos vencer. Do escravo ao imigrante, da fazenda ao loteamento, freguesia a distrito, hoje cidade livre como o vento. Superemos as barreiras e lutemos por um ideal. Ver feliz a nossa gente, triunfante afinal. Queimadenses em avante, prossigamos sem temer. Nossa história é de lutas, mas com Deus vamos vencer. Olá, meus queridos ouvintes, aqui é Paulo Xavier com mais um assunto. E hoje em especial é um oferecimento à Prefeitura de Queimados, que por meio da Lei Aldir Blanc tem ajudado centenas de profissionais da arte, incluindo este O Que Fala. Nada mais justo que o tema desse podcast ser sobre a nossa cidade. Existe muita coisa de um passado distante, mas muita coisa aconteceu há cerca de 30 anos. O que me deixa mais triste é que muita gente não dá valor à história, e ela é esquecida ou fica apenas registrada nos livros de história. Mas no que depender desse jovem radialista aqui, vou continuar informando vocês da tecnologia e especialmente hoje da cultura da nossa cidade. A emancipação da cidade foi no dia 25 de novembro de 1990, mas muita coisa aconteceu antes disso virar realidade. Em 29 de março de 1858, a família real inaugurou um trecho da linha férrea que vinha da Central do Brasil até Queimados. Aquilo marcou a inauguração também do povoado de Queimados. Cerca de 100 anos depois, Queimados ainda era distrito de Nova Iguaçu. Mas os comerciantes e a população estavam insatisfeitos com a situação da infraestrutura e não havia investimento em saúde, educação e saneamento. Esse descontentamento chegou no auge e a única solução aparente era a emancipação de Queimados. Começou uma longa batalha pela liberdade do povo queimadense. Para enriquecer nossa experiência, vou adaptar um vídeo que está disponível no Facebook da Prefeitura, chamado Vozes da Emancipação. Esse documentário é de domínio público, assim como esse podcast, e não há fins lucrativos. Todos os envolvidos serão creditados. Fique até o final para prestigiá-los. O dia 25 de novembro de 1990 marcou a emancipação de Queimados. Mas antes que essa data memorável chegasse, muitas batalhas foram travadas para que conhecêssemos a cidade livre como ela é hoje. Um dos primeiros marcos de nossa história aconteceu em 29 de março de 1858, quando a família imperial esteve no então povoado da freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Marapicu para inaugurar a estrada de ferro Dom Pedro II, um trecho de 48 quilômetros que ligava a Estação do Campo, hoje Central do Brasil, a Queimados.
Cerca de 100 anos depois, Queimados já era distrito de Nova Iguaçu, mas ainda sofria com a falta de saneamento básico e serviços essenciais de saúde e educação. Nessa época, comerciantes e líderes políticos locais criaram a Sociedade Pró-Melhoramentos de Queimados, que organizou uma grande festa para comemorar o centenário da estação de trem e reivindicar melhorias. Eles prepararam uma grande festa para que pudesse atrair para Queimados políticos importantes, né? Como o próprio prefeito de Nova Iguaçu, o presidente da Estrada de Ferro Central do Brasil na época, enfim, atrair para cá esses políticos proeminentes para que pudessem fazer as suas reivindicações, né? As melhorias que eles queriam para a localidade, né? Então, eles vão fazer um grande evento, né? Ia ter desfile cívico, as escolas iriam participar, sobretudo o Centro Educacional Manuel Pereira, na época, quem estava à frente era o professor Joaquim, um dos seus fundadores. Ele vai ser um dos nomes que vão estar à frente dessa sociedade também. Só que acabou os festejos, todas aquelas promessas, todas aqueles pedidos, reivindicações são esquecidos e a população começa a se questionar, esses políticos locais começam a se questionar, cadê as reivindicações, o atendimento dessas reivindicações? Um dos primeiros e mais importantes nomes a questionar o tratamento dispensado por Nova Iguaçu a Queimados foi Seu Moreira, comerciante português que abraçou a causa de uma cidade livre e bem assistida pelo poder público. O Seu Moreira tinha um comércio e no comércio ele tinha lá 3, 4, 5, 6 cartazes dizendo: para Queimado, a solução é a emancipação. Era o único. Ele começou a disseminar essa ideia de emancipação em 1948. E ele foi nosso patrono cívico. Era um português, né, que amava demais os nossos Queimados. Ele não tinha partido, não era partidário, não era partido. Ele era Queimados. Mas o golpe de 1964 e a implantação de um regime militar no Brasil calaram as vozes que lutavam pelo ideal de emancipação. Se a gente pensar numa conjuntura nacional, ele tem um motivo, né? Que foram os anos do regime de exceção, da ditadura, em que no Brasil inteiro a questão da emancipação foi travada, né? A criação de novas unidades, né, políticas aí ao nível estadual foi sumamente travada. Então é esse período do silenciamento. Não é que o movimento tenha deixado de existir ou que esse sentimento tenha se diluído, tenha se apagado. Mas o contexto não era favorável, né? Não favorecia essas reivindicações. Após esse período silencioso, outro marco foi fundamental para a retomada da luta. Em 9 de novembro de 1978, às margens da rodovia Presidente Dutra, era instalado o Parque Industrial de Queimados, que, de acordo com dados da Secretaria Estadual de Fazenda, se tornou fonte de 30% da arrecadação total de Nova Iguaçu à época. Nós tínhamos já feito um levantamento, nós vimos que com o Distrito Industrial, grande parte da arrecadação de Nova Iguaçu estava indo de Queimados, só que não retornava nada, né? Porque nós éramos um quintal abandonado de Nova Iguaçu. Queimados era um distrito abandonado, nós não tínhamos saída. Nós tínhamos aqui um posto médico e 1 ou 2 escolas públicas só, um negócio assim deprimente. As ruas ainda eram barro, a luz era de cabine, alguém já deve ter falado para vocês que a luz era de cabine, a luz ligava às 6 horas, era uma luz muito fraca, fraquíssima mesmo. Nós já havíamos tido várias reuniões nos lamentando
do desleixo, do desmando em Queimados. Ninguém olhava para o Queimados. E aí nós começamos a questionar por que nós éramos uma cidade tão grande, com tanto potencial, um distrito, e vivíamos abandonados, éramos um quintal abandonado de Nova Iguaçu e tal. Aí começou a surgir, né, essa ideia, por que não brigar? Vamos, é emancipação. E eu, o Ismael Lopes, a Fátima Cordeiro, Luiz Gonzaga Eli Macedo, o Torres falecido, o Metódio, essa turma toda nos reuniu, Josias Matos, nos reunimos para decidir os problemas de Queimados, que nós entendíamos que só através da emancipação nós conseguiríamos sair desse marasmo que era Queimados. Com a insatisfação crescente, começaram reuniões em vários locais da cidade, todas no mesmo propósito: mudar para sempre o destino de Queimados. O terreno já estava fértil para isso, né? Como eu falei, no Brasil inteiro, vários bairros ou distritos estão organizando movimentos muito semelhantes, né? Com essa intenção de se desvincular de um município sede, de um município matriz. E aí o terreno fértil faz com que o movimento em Queimados não adormeça, como foi lá na década de 50, aquela motivação embrionária, né? Ali é como se dissesse, agora tem a faca e o queijo na mão. E há um outro ponto fundamental para a gente retomar essa luta da emancipação, foi uma atividade promovida pelo Irã Lemos. Irã Lemos é o pai do ex-prefeito Maxi Lemos, atual secretário municipal de governo. O Irã promoveu no Guarani, um clube que tinha aqui em Queimados, o Angu da Emancipação, o Angu da Inconfidência, o Angu da Emancipação. Foi no dia 7 de setembro de 1984, me lembro muito bem disso. E aí eu acho que esse evento promovido pelo Irã foi muito importante, porque ele reuniu as pessoas que estavam com esse pensamento, e dali surgiram conversas, e dali surgiram articulações. Eu trabalhava na Rádio Solimões e conversei com algumas pessoas de Queimados, algumas lideranças, e conseguimos marcar uma reunião no Queimadão, que foi uma reunião muito legal, muito cheia. E o povo de Queimados participou, assim, bastante pessoas. Primeiro nós reunimos ali no início da Pedro Jorge, um beco ali que a loja cedeu pra gente. E ali a gente reunia pela manhã, ou à tarde, à noite. À noite a gente fazia reuniões lá na estação comercial, né? Mas ali a gente de manhã reunia, ali estava o José Metódio, o companheirão, Liviana, o doutor Bonfim e outros nomes que a gente estava ali. De manhã a gente se reunia ali e daí a gente partia para a rua para trabalhar. A maioria das reuniões era feita na Igreja Nossa Senhora da Conceição. Nós fomos ao Padre Sá e pedimos a ele, o Padre Sá cedeu o salão para nós fazermos as reuniões. Quando ele podia, estava junto também, dava as opiniões. E as opiniões eram as mesmas. Nós reuníamos todos os segmentos políticos de Queimados numa mesa só. Tanto a esquerda como a direita, o centro, e todos se uniram em prol do crescimento e da emancipação de Queimados. E depois de muito trabalho, muita luta, conseguimos na Assembleia Legislativa um deputado para levar nosso projeto, conseguimos marcar o plebiscito. Então, o primeiro processo era um processo mais popular, foi um processo mais popular. Após muita luta, um ofício enviado à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro em 8 de agosto de 1984 pedia a criação do município de Queimados.
4 anos depois, acontecia a primeira tentativa concreta de emancipação, o plebiscito de 10 de julho de 1988. Mas, devido ao grande número de abstenções dos moradores de Engenheiro Pedreira e Cabuçu, a derrota nas urnas foi grande. Eu me lembro do dia da eleição, do primeiro processo, e eu fiquei sabendo que lá no Cabuçu não tem ninguém votando. Gente, minhas mãos fiaram, sabe? Eu peguei meu carro, bati pra lá com som, aí cheguei lá, fui procurando as urnas assim, aí tinha ninguém. Aí o pessoal da manhã falou assim, não tem ninguém vindo votar aqui. Aí eu fiquei assim um pouco aflito, depois eu pensei, gente, não posso fazer nada. Aí eu falei, estou no caminho, vou me tranquilizar aqui. Fiquei por lá um pouco, conversei com as pessoas assim e tal, e vim embora. E já aí, a partir desse momento, eu sabia que a gente não ia conseguir quórum mesmo para a nossa constituição, no primeiro processo. Fizemos uma luta muito grande, foi uma tristeza enorme nessa cidade. Vocês não imaginam, foi um dia de luto o dia que a gente perdeu o primeiro plebiscito aqui, entendeu? A gente via a gente chorando pelos cantos, chorando, arrasada. A gente ficou assim abatido. Sabe o que é abatido? Abatido, porque não conseguimos naquele primeiro momento. Foi o forte, a emoção da mobilização foi bacana, mas foi uma tristeza profunda sobre a cidade. Parece que a cidade tinha assim, virado um verdadeiro cemitério, porque a gente não conseguiu emancipar naquele momento. Você sabe quem foi me dar o resultado da apuração da minha tentativa? A minha filha Renata. Minha filha tinha 13 anos de idade. Ela chegou lá e falou, papai, nós não conseguimos. Perdemos a primeira tentativa de nós emanciparmos. Ela começou a chorar, a minha filha. Aí eu abracei ela e falei, minha filha, isso aí faz parte da vida. Nós não vamos desistir. Nós temos que nos libertar de Nova Iguaçu. Depois do adiamento do sonho, foi preciso recuperar as forças, reorganizar o movimento e fundar a AAPQ, Associação dos Amigos para o Progresso de Queimados. E para dar ainda mais ânimo ao movimento, uma brecha na legislação possibilitou uma nova chance de votar pela emancipação. Aquela época, o que estava acontecendo no Brasil? A Constituinte, a Assembleia Nacional Constituinte. E aí eu tinha um grande interesse nessa questão constitucional e tal, comecei a acompanhar as discussões em torno da Constituição. E eu vi que na Constituição, quando foi promulgada a Constituição do Estado do Rio, tinha uma brecha lá que permitia que a gente fizesse um novo plebiscito. E fomos para a Assembleia Legislativa, porque nós não tínhamos políticos eleitos em Queimadas na época, nenhum. E nós precisávamos ter alguém que comprasse essa briga junto com a gente. Trouxemos uma abaixo-assinado com cerca de 12 mil assinaturas. Essa ideia dos 180 dias grita o povo de Queimados e na hora de votar entraram em outros lugares que o povo não pediu, que muitas pessoas nem estavam sabendo e Queimados tiraram, não sabemos por quê. Nós estamos aqui hoje para pedir justiça. Por que o povo de Queimados foi discriminado pelos deputados aqui da Alerj? Quando nós conhecemos o deputado Paulo Duque, ele a princípio ficou meio desestimulado, porque já tinha perdido, né? Mas aí nós conversamos, mostramos a assinatura, mostramos tudo pronto, e ele prometeu que ia assumir essa luta pra gente. O senador Paulo Duque, que à época deputado estadual, foi quem cuidou da legislação na Alerj para nós termos a emancipação, então a gente tem que ser grato à pessoa que pegou para fazer a legislação. A ideia bacana de diminuir a nossa extensão territorial, tirar Cabo Sul, quilômetro 32, tirar aquela região para diminuir o nosso tamanho,
Também foi uma bela ideia, uma articulação importante. Ele é um homem, uma pessoa de valor, uma pessoa boa, uma pessoa bem intencionada. É um político que você merece ter como exemplo do bom político. Hoje nós podemos dizer que Queimados deve muito ao Paulo Duque. Eu chego a dizer que o Paulo Duque foi o marechal da vitória, o marechal da emancipação de Queimados. Se não fosse Paulo Duque, nós não teríamos emancipado a cidade, que ele fez um trabalho perfeito, grandioso e nos orientou a dividir Queimados. A ideia foi do Paulo Duque. Com uma grande campanha que contava com reuniões, carreatas, apoio de lideranças católicas e evangélicas, panfletagem e divulgação em jornais e revistas, Queimados se preparava para o segundo plebiscito. Foi um momento de união nunca visto na região, em que todas as partes envolvidas deixaram de lado suas crenças e ideologias políticas para o bem maior dos moradores que viviam debaixo do jugo de Nova Iguaçu. Nós fizemos questão de manter até o final, não podia ter partido político, tinham pessoas pertencentes a partidos políticos. Eu era militante político, Gonzaga, todo mundo era. Mas nas nossas reuniões não se discutia partido, não se discutia candidaturas. Esse fato bacana que foi a união de todos, ele teve um viés assim que marcou, que é a certeza de que Queimados só daria certo se emancipasse. Acho que isso estava em todas as matrizes ideológicas, partidárias, crenças. Existia esse entendimento. Olha, foi um trabalho muito persistente. E que a matriz Nossa Senhora da Conceição, esta paróquia, se pôs em total disponibilidade e as reuniões passaram a ser 90% aqui, abertas a toda a população, inclusive até outras igrejas também participaram a seu jeito, não é? E então foi como a massa, o fermento está fermentando a massa, que foi a mesma coisa absolutamente, não é? A única coisa nasceu, cresceu e cresceu de tal maneira que explodiu na emancipação. Chegou então o dia 25 de novembro de 1990. Euforia, expectativa e muito perrengue para que os eleitores chegassem aos locais de votação. Nós já tínhamos ido a Nova Iguaçu buscar ônibus para fazermos a eleição, carregar o pessoal para votar. E o presidente do sindicato dos transportes de Nova Iguaçu nos cedeu os ônibus para o transporte, mas disse que a gente tinha que pedir autorização ao prefeito Aloysio Gama. Fomos lá no Aloysio Gama, a Aloysio Gama concordou. Nós levamos o papel assinado que o Narciso falava, só se trouxer um papel assinado do Aloysio Gama, porque senão depois ele me complica a minha vida. Levamos lá e ficou tudo certo, os ônibus estavam garantidos. Mas quando faltava mais ou menos alguns dias, talvez 3 ou 4 dias, tivemos uma notícia que o juiz de Nova Iguaçu queria falar com a gente, marcou reunião aqui, e foi aqui. E ele falou assim, não pode ter transporte grátis. Isso induz, vai ser uma indução aos eleitores. Foi a nossa vitória, porque aquilo ali, quando a justiça disse isso, ela mexeu com os brios do povo de Queimados. E os líderes, as lideranças das associações, nós estamos dizendo, nós não querem a nossa emancipação, para jogar isso na rua, e jogamos bem jogado, o povo sentiu essas frases de efeito que nós jogamos.
Pela primeira vez, num domingo, não teve culto nas igrejas evangélicas, não teve futebol de manhã nos campos, não teve missa nas igrejas católicas e todo mundo estava empenhado, né, na vitória da emancipação. Nós tínhamos um sistema de rádio amador. Olha, tá ruim, pra lá, não vai dar não tem voto, coisa e tal, para eleição, coisa e tal. Então começou a ter assim um pessimismo, um ar de derrota novamente, coisa e tal. Mas lá para as 14 horas começou a encher gente, a gente não tinha carro. Me chega um coroa, chegou: Luiz, está aqui o meu carro, o tanque está cheio, eu pego o carro às 18 horas. É a única colaboração que eu posso dar para a emancipação. Se não tiver motorista, eu fico até 18 horas. Aí eu tipo, qual é o preço que esse cara tem? E a gente ali no sufoco, filha da mãe. Me deixaram na praça, atendendo todos os jornais e redes de televisão que foram, né? E todas elas foram, todas as redes de televisão da época, todos os programas. E de hora em hora estava dando. Começou de manhã, foi até o Fantástico. Eles vêm trazendo a notícia, eu passando a notícia para o mundo exterior. Até porque teve um determinado momento que as cédulas acabaram, e naquela época eram cédulas, né? E nós tivemos que ir correndo arrumar para que a votação continuasse, não parasse em lugar nenhum. Na apuração das urnas, a vitória, acompanhada da emoção do sonho concretizado, graças aos 35.120 votos sim pela emancipação de Queimados. Eu estava na Praça Nossa Senhora da Conceição, quando foi chegando 5 e pouco, 6 horas, chegando, nós já tínhamos uma ideia de que seríamos vitoriosos mesmo. Mas foi chegando lá o carro para coletar, carregar as urnas, foi chegando os comentários, um fortuitamente abraçando, assim, muito temeroso ainda, abraçando o outro. Quase que malucamente, eu sozinho no meio da praça comecei a bater palma. E fiquei ali não sei quanto tempo, quase um minuto, olhando para mim sem nada. Daqui a pouquinho outro acompanhou. A praça todinha começou a bater palma. Aquilo para mim foi sensacional. Uma festa na cidade. Meu Deus do céu, nós varamos a madrugada comemorando. Foi muito bonito, foi muito emocionante. Foi fantástico, foi fantástico. Dia 25 de novembro de 90 é um dia marcante nas nossas vidas, na vida de todo mundo que participou desse processo. Eu falo para as pessoas que nem as vitórias que eu tive eleitorais, que foram vitórias importantes, que marcaram a minha vida, eu sou grato demais ao povo da cidade, marcaram tanto quanto aquele dia. Aquele dia não dava vontade de dormir, né? Aliás, não dormimos na noite anterior, né? Se preparando, esperando a hora para começar a movimentação, e não se dormiu aí, acho que vários dias, porque pela emancipação ter acontecido. Depois da festa, só faltava oficializar a nova realidade de Queimados, que veio na forma da Lei 1773 de 1990. Tem essa foto, nós estávamos no Palácio Guanabara, quando Moreira Franco era o governador, e recebendo das mãos dele já o título da criação do município. Além de todos esses homens e mulheres de fibra, outros que não estão mais entre nós tiveram grande parcela de mérito pela conquista da liberdade queimadense.
o Leal Cabeça Branca foi um grande guerreiro pela emancipação. O Bento e a Dona Lésia Nascimento, que tem até nome de rua lá no Paraíso agora. Bento e a Lésia eram um casal, pais do Jorge Nascimento. Foram pessoas assim fundamentais, eram muito animados, eles iam de casa em casa, batiam na casa das pessoas para entregar papelzinho na emancipação. Metódio, que foi uma pessoa fundamental. Meu Deus, como foi importante o papel do Metódio. Eu até me emociono de falar do Metódio, né? Que ele era assim incansável. Todos os dias, ele conseguiu uma lojinha ali no início da Pedro Jorge, ele ficava aberto todos os dias, ele colhendo assinatura para a emancipação, colhendo ajuda financeira para a emancipação. Um batalhador, assim. As dificuldades que ele tinha, assim, em convencer alguns amigos dele na época que Queimados tinha tudo para ser emancipado e que isso ia acontecer, ele ia ver ainda antes de morrer. E ele conversava com muitos amigos, a minha casa vivia lotada, cheia, né? E ele, aquele debate, aquele discurso que ele sempre gostava de fazer, elas eram pequenas, mas sabe como ele era, e ele dizia que um dia ele ia conseguir emancipar Queimados. Você tem o nosso primeiro vice-prefeito, que foi o Luiz Gonzaga, à frente desse processo. Fico muito feliz, fico feliz de ver a prefeitura estar sempre querendo lembrar isso, porque é um povo que não tem história, né? Ele não valoriza o que tem. O progresso veio para Queimados, graças a Deus, tudo. Educação, transporte, entendeu? Saneamento básico. Hoje tem até um prédio ali de 20 andares ali. Olha, gente, quem sonhava com isso, entendeu? Nós lutamos, foi difícil, foi penoso, entendeu? Mas valeu a pena. Essas são as memórias que vão ficar para sempre na mente daqueles que dedicaram parte de suas vidas a ver livre essa terra dos antigos Laranjais. No passado muito remoto, na freguesia de Marapicu, iniciamos nossa história no município de Iguaçu. Nosso nome tem histórias de escravos, leprosos, imperador. Não importa a sua origem, hoje tem o seu valor. Queimadenses em avante, prossigamos sem tremer. Nossa história é de lutas, mas com Deus vamos vencer. Do escravo ao imigrante, da fazenda ao loteamento, freguesia a distrito, hoje cidade livre como o vento, superemos as barreiras e lutemos por um ideal. Ver feliz a nossa
Agora, ouvir o hino municipal de Queimados tem muito mais valor, né? Você encontra a história em cada verso, cada pedacinho. Conte essa história para seus filhos. A história e a cultura têm que ser mais valorizadas em nossa cidade, em nossas vidas. Cheguei em 27 aqui. Tinha 20 anos, né? Não tinha nada. E é só aquela capelinha, aquela igrejinha. Os padres vinham aí, era só os domingos, o padre João Muxo. Que é Guilherme Benjamin Vanchen, era o dono da fazenda. Ele comprou essa fazenda. Eu não era empregado dele, não. Eu trabalhava até em caminhão na Normandia. Ele comprou isso aqui, deve ser em 1926, mais ou menos, né? Em 1932 eu comecei a trabalhar aqui na fazenda em 1932. Fui administrador aí até 65. Depois a fazenda foi acabando, tinha laranja, criação de galinha. Eu então estava trabalhando em Alce, na exportação de laranja, era motorista e tudo. Quando desocupei, o doutor Vanchen já me conhecia, porque ele conhecia muito meu pai. Meu pai é que era empregado da Normandia, é que era corretor, vendeu para o doutor Vanchen, né? Mas aí era da Normandia, né? Meu pai era empregado também. Normandia era o dono dessa fazenda toda, da Rio São Paulo até Rio Douro, de Morro Agudo até Engenheiro Pedreira. Tudo aí era na Modesto Leal. Depois Normandia comprou do Modesto Leal essa área. Aí Normandia depois veio o negócio da laranja e começou a desmembrar. O doutor Vanchen comprou 100 alqueires, comprou até lá na Caixa d'Água, perto daquele campo do Vale Ouro, tem um campo de futebol, né? Veio essa faixa, beirando ali, entrou, tem um cemitério novo, agora tem Abrigo dos Velhos, na Jaqueira, né? Beirando, atravessa e vai fazer divisa com o Delamare. Morre no quilômetro 42, parece. Tem 4 ou 6 quilômetros daqui, o fim da fazenda. Sai daqui do banco também, era aqui, vai beirando a linha. Isso foi, tem coisa enrolada, tinha ranário, criação de rã, né? Isso foi plantando laranja, plantou 20 mil pés de laranja, foi até no Delamare, beirando a linha, por aí tudo, né? Tinha 1.200 porcos, 400 cabeças de gado aí, 2.000 galinhas poedeiras, 6.000 perus. Depois que veio a guerra, né? Tinha aquele, ali onde aquela senda, era a caixa que embalava as laranjas, né? Ali depois acabou, tinha as máquinas para bichar, encaixotava e despachava para a Argentina, né? Veio a guerra, a laranja caiu, a citricultura de Queimados aí era uma reunião, o sujeito, cada um tinha a chácara, mandava laranja para ali, beneficiava, embalava e mandava exportar. Depois vinha o resultado da venda. Depois acabou a cooperativa do citricultor de Queimados. Aí vendeu para, não sei, para uma companhia aí, depois ele vendeu para a Senda. A Senda aí fez o supermercado, né? Aí foi acabando laranja, o doutor Vanchen começou a lutear. Prefeitura de Queimados apresenta Vozes da Emancipação, um filme da Secretaria Municipal de Comunicação. Uma produção Mundo da Imagem. Roteiro e narração Jéssica Moreira. Assistente jornalística Rafaela Diniz. Produção e direção Carlos Eduardo Amâncio. Direção jornalística Felipe de Carvalho. Editado por Magno Amâncio. Design Roger Costa.
Cinegrafista: Isaac Malguê e Luiz Amâncio. Assistente de produção: Pedro Silva. Fica aqui o nosso muito obrigado a todos os envolvidos e a esse lindo projeto. Obrigado pela oportunidade. Fique por aqui, meus queridos ouvintes. Até a próxima.